Assar o pão dentro de uma panela é uma técnica fácil e eficiente para conseguir uma crosta crocante e um miolo macio. Nesse vídeo, vamos aprender como usar, conhecer as características de uma boa panela para pão, qual o tamanho ideal e qual o melhor tipo de material: ferro, vidro, barro, esmaltada ou inox. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal para quem gosta de fazer pão em casa. Se você chegou agora, clica no botão aqui embaixo e se inscreva no canal. Assar o alimento na panela dentro de um forno é uma técnica bem antiga. As panelas eram colocadas diretamente na fogueira, por isso tinha aquela alça bem grande. Uma panela bem vedada que suporte o calor de um forno é conhecida como Dutch Oven, ou forno holandês. Apesar do nome, esse termo surgiu na Inglaterra, no início do século XVIII. Um industrial chamado Abraham Darby começou a produzir panelas usando uma técnica holandesa de fazer moldes em areia. As panelas da Holanda eram feitas de latão, mas Darby resolveu usar um outro material para baratear o custo: o ferro fundido. Imagino que fazer pão dentro de uma panela de ferro não seja uma técnica nova, mas ela só se tornou popular em 2006, quando o padeiro Jim Lehey demonstrou a técnica em uma receita para o jornal The New York Times, que fez muito sucesso. Só para registrar, nessa mesma matéria, o Jim também popularizou a técnica do pão sem sova. Usar a panela permitiu que as pessoas conseguissem fazer em casa um pão tão bom ou até melhor do que um pão feito na padaria em um forno industrial. Na panela, o pão cresce mais, fica mais dourado e com a casca mais crocante. Ela tem 3 funções principais. Fica tão quente quanto as paredes do forno, com isso a massa do pão recebe mais calor por condução. O ferro distribui o calor de maneira uniforme em toda a panela, permitindo uma cocção mais homogênea. A tampa retém o vapor de água expelido pela massa, e esse ambiente úmido nos minutos iniciais é essencial para garantir o crescimento do pão. Mesmo borrifando água dentro de um forno doméstico, é difícil que ele mantenha o vapor tão bem quanto a panela. Não é todo tipo de pão que deve ser assado na panela. Estamos falando aqui de pães rústicos, feitos somente com farinha, água, sal e fermento. Pão de leite, pão doce e pães menores em geral não precisam da panela. O passo a passo de utilização é bem simples. Pré-aqueça o forno com a panela dentro por 30 minutos em temperatura alta, 250 graus Celsius. Precisamos que a massa receba um grande impacto inicial de calor para crescer, por isso a panela precisa estar bem quente. Coloque a massa que estava fermentando no cesto sobre um papel antiaderente e faça o corte. Retire a panela do forno, coloque a massa dentro com a ajuda do papel. Tampe e leve novamente para dentro do forno. Esse momento precisa de bastante agilidade e atenção. O forno não pode ficar aberto muito tempo para não esfriar e a panela estará bem quente. Use um bom par de luvas térmicas. Após 15 a 20 minutos, retire a tampa e volte a panela para dentro do forno. Depois de mais 20 a 30 minutos, a crosta ficará bem dourada, indicando que o pão está assado. Retire ele da panela e coloque sobre uma grade para resfriar por no mínimo 30 minutos. Pode acontecer do seu pão queimar na parte de baixo antes da crosta dourar. Neste caso, é preciso usar alguma coisa para bloquear o calor. Coloque uma assadeira vazia na base do forno ou forre o fundo da panela com uma folha de silicone ou papel alumínio. Eu vou deixar aqui na descrição uma receita de pão que a gente ensinou aqui no canal, que foi assado na panela. Vamos agora conhecer os diferentes tipos de panela que existem no mercado, suas vantagens e desvantagens ao ser utilizada para fazer pão. Antes de mais nada, é importante deixar claro que esse vídeo não é patrocinado por nenhuma marca, justamente para tentar ser o mais imparcial possível. Todos os modelos analisados terão links para comprar online na descrição do vídeo. Nós monitoramos os preços nas principais lojas online e sempre redirecionamos para aquela que tiver a melhor oferta. Ao comprar através desse link, a loja me repassa uma pequena comissão. Você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Quando falamos em panela para assar pão, a de ferro fundido é a primeira que vem à mente. Eu tenho uma caçarola oval de 4 litros com 28 centímetros de comprimento. Ela consegue fazer pães que utilizam 400 gramas de farinha, o que dá uma massa de 700 a 750 gramas. Certifique-se de que a panela não tenha partes de plástico ou madeira. Um puxador na tampa pode ser substituído por uma peça de ferro, ou removido e vedado com algum tipo de massa resistente ao calor. Não cubra o puxador ou a alça de madeira com papel alumínio. Com o tempo, o calor vai ressecar o material e tornar a peça quebradiça, podendo causar acidente ao ser manipulada.
A massa do pão vai crescer dentro do forno e não pode chegar a encostar nas laterais ou na tampa. Uma altura mínima seria de 10 centímetros para um pão com 400 gramas de farinha. A grande desvantagem da panela de ferro é o peso. A minha, de 4 litros, tem 5,6 quilos e nem é das maiores, por isso eu não recomendo as panelas de ferro de 5 litros ou maiores. Algumas pessoas têm receio de usar a panela de ferro porque ela precisa ser temperada ou curada após ser lavada com água. Se você utiliza a panela somente para assar os pães, eu não vejo necessidade de sempre lavar, já que colocamos o pão sobre um papel manteiga e a massa nem chega a encostar nas laterais. Na verdade, eu raramente lavo a minha panela. Se precisar lavar, evite detergente, use sabão em barra e coloque para secar na boca do fogão ligado ou dentro do forno. Deixe até que toda a umidade evapore e comece a soltar um pouco de fumaça. Com a panela ainda quente, aplique uma fina camada de óleo vegetal por dentro e por fora. É difícil um forno doméstico que consiga o mesmo resultado com panela e sem panela. Eu tenho um ótimo forno elétrico e mesmo assim, o pão feito na panela fica melhor. Panela para assar pão é sinônimo de panela de ferro. Pode comprar sem medo de errar. Mas ao gravar esse vídeo, testando vários modelos, eu descobri alguns que obtêm a mesma qualidade e ainda tem algumas vantagens sobre a panela de ferro. Continua assistindo que você já vai descobrir quais são. Essas panelas francesas são lindas. Muita gente acha que são feitas de cerâmica, mas na verdade são de ferro fundido revestidas com esmalte. Para assar pão, elas têm uma eficiência igual ao de uma panela de ferro convencional. É um produto caro, chegando a custar mais de 10 vezes o preço de uma panela não esmaltada. O esmalte evita riscos de ferrugem, permitindo que a panela seja lavada com mais facilidade. Essa é oval, tem 27 centímetros de comprimento e uma capacidade de 3,2 litros, onde eu faço pães menores com até 350 gramas de farinha ou 600 gramas de massa. O peso é compatível ao de uma panela de ferro comum. Essa tem 4,6 quilos. Eu não sei se vale para qualquer panela, mas pelo menos nas que eu testei aqui, dá para fazer uma correlação interessante entre a capacidade da panela em litros e a quantidade de farinha utilizada no pão. Por exemplo, panelas de 3 litros suportam massas de pão feita com 300 gramas de farinha. Panelas de 4 litros suportam 400 gramas e panelas de 5 litros suportam pães com 500 gramas de farinha. Isso considerando que você vai fazer um pão no formato da panela. Talvez não caiba um pão redondo de 400 gramas de farinha em uma panela oval de 4 litros. O pão na panela de ferro esmaltada fica excelente, assim como na panela de ferro comum. Se você vai usar essa panela para outros tipos de preparo e tem condições para investir, tudo bem. Mas para a maioria de nós, não acho que vale a pena gastar tanto dinheiro para assar seus pães. A panela de barro é um clássico da cozinha capixaba e dá até para fazer pães com ela, mas não é a ideal. Eu vejo dois problemas. O primeiro é que, na maioria dos modelos, a alça não tem uma pega muito firme, o que pode causar um acidente ao manipular a panela quente. O segundo é que a vedação da tampa não é das melhores, principalmente nos produtos mais artesanais, e assim ela não retém o vapor. Veja quantos vãos na tampa dessa minha panela. Ela tem 30 centímetros de diâmetro, 10 de altura interna e uma capacidade de 5,25 litros. A panela de barro costuma ser só um pouco mais leve do que a de ferro, mas ainda assim é bem pesada. A minha tem 5,6 quilos. Panela de cerâmica ou pedra-sabão vão na mesma linha do barro. O importante é sempre observar a vedação da tampa. O pão na panela de barro ficou bom, mas não atingiu a mesma altura do pão feito na panela de ferro. Eu percebi que também o barro precisa de mais tempo de pré-aquecimento. Geralmente, eu esquento a minha panela de ferro por 30 minutos, mas isso não pareceu ser suficiente para a de barro. Entre todas as panelas que a gente testou aqui, a de barro é a mais barata, mas na minha opinião, vale só se você já tiver uma. Se for para comprar uma panela nova somente para fazer pães, eu não investiria numa de barro. A panela de vidro tem pontos fortes. É um pouco mais leve que a de ferro e permite ver o pão crescer dentro do forno. Além disso, tem um preço igual ou até menor do que de uma panela de ferro. A de 4,7 litros tem um tamanho ideal para pães com até 500 gramas de farinha ou 750 gramas de massa. Ela pesa 3 quilos. Mas atenção, nem todo recipiente de vidro pode ser levado ao forno. Consulte o fabricante antes de qualquer coisa. É preciso que seja um vidro borosilicato, ou mais conhecido pelo seu nome comercial, que é Pirex. E uma informação muito importante, mesmo sendo mais resistente, esse tipo de vidro ainda pode rachar ao sofrer um choque térmico, ou seja, uma variação repentina de temperatura. Sempre pré-aqueça o forno com a panela de vidro dentro e não coloque o vidro frio dentro do forno quente.
Evite também colocar a panela quente sobre a pia molhada. Aqui eu tentei usar a panela de ponta cabeça, colocando a massa na tampa para deixar o pão mais exposto quando abrir. Mas como dá para ver, não deu muito certo. A minha tem uma pega lateral que não funciona ao contrário. Tem alguns modelos de panelas de ferro que permitem fazer isso. A panela de vidro tem um ótimo desempenho, o pão cresce bastante e fica bem dourado. Embora eu prefira as panelas ovais, aqui temos uma panela redonda. Ela tem 22 cm de diâmetro, 12 de altura, com uma capacidade de 3,4 litros. O aço inox é um material que esquenta rápido, nem precisa muito tempo de pré-aquecimento. 10 a 15 minutos é suficiente. O problema é que, assim como ele esquenta muito rápido, também esfria muito rápido. Eu recomendo nem retirar a panela do forno. Abra a porta, levante a tampa e coloque a massa dentro. A parte de baixo desse tipo de panela costuma ter o fundo triplo, o que distribui melhor o calor. O problema é que as laterais não recebem o mesmo tratamento e o pão acaba não dourando de maneira uniforme. O pão na panela de inox não teve um bom salto de forno. A cor ficou dourada somente na parte de cima e é preciso retirá-lo da panela na segunda etapa para dourar de maneira uniforme. Eu não acho que vale a pena assar o pão em uma panela de inox. No meu forno, o resultado do pão fica melhor em uma assadeira sem panela, fazendo vapor com água quente. Outros dois utensílios que vão nessa mesma linha é a panela de alumínio ou simplesmente uma bacia de inox sobre a assadeira. Ambos são materiais finos e que dissipam muito rápido o calor. Provavelmente terão o mesmo problema da panela de inox. Essa é uma panela francesa de aço carbono esmaltada. A marca é Cocotte Savours. Existem panelas desse tipo fabricadas no Brasil, mas é difícil encontrar alguma que não tenha peças de plástico. Diferente do aço inox, o aço carbono possui menor resistência à corrosão. Por isso, essas panelas recebem uma proteção de esmalte. Apesar de ser leve, a tampa segura bem o vapor e não há necessidade de nenhum item especial para vedação. Assim como na panela de ferro esmaltada, ela pode ser lavada com facilidade, sem necessidade de cura. A panela de aço carbono é fina, o que torna bem mais leve do que as panelas de ferro. Bem mais leve mesmo. Uma panela de ferro de 5 litros pesa no mínimo 5 kg. Essa aqui tem 1,2 kg. Ela é um pouco larga demais, o que pode ser um problema se você quiser usar duas panelas no forno ao mesmo tempo. A Cocotte Savours já teve um preço melhor, eu lembro que era até mais barata do que a de ferro, mas atualmente ela está mais cara, aproximadamente 40% a mais. Me surpreendi com essa panela, o pão ficou muito parecido com o feito na panela de ferro. Se você pode pagar um pouco a mais, vale a pena investir nessa panela. Ela é muito mais fácil de manipular enquanto está quente e pode ser lavada com facilidade. É um ótimo utensílio para a gente levar em viagens ou na casa de amigos. Tem uma panela que eu não consegui comprar para fazer esse vídeo, estava em falta, mas que vale a pena ser citada. A panela de alumínio fundido esmaltada. Ela pesa metade de uma panela de ferro, mas não chega a ser tão leve quanto a de aço carbono. O preço dela é alto, mas não tanto quanto a panela de ferro esmaltada. Para finalizar, vamos fazer aqui um comparativo dos pontos mais críticos, preço e peso das panelas. Eu vou excluir a panela de inox e a de barro, pois não tiveram resultados tão satisfatórios para assar o pão. As panelas de vidro e ferro são as mais baratas, seguida pela de aço carbono. A panela de ferro esmaltada é um ponto fora da curva. No peso, a panela de aço carbono, alumínio esmaltada e vidro são as melhores opções. A panela de ferro tradicional é a aposta mais segura e acessível. Só não compre uma panela muito grande, que pode ficar difícil de manipular. Na minha opinião, uma panela oval de 4 litros é o tamanho ideal. Se você tem problema com o peso da panela de ferro, a panela de aço carbono é a melhor opção. Tem a mesma eficiência e pesa 1/5 da panela de ferro, mas precisa investir um pouco mais. Uma boa combinação de preço baixo e leveza é a panela de vidro, mas precisa de atenção redobrada para evitar choque térmico. Espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que todos os links para comprar as panelas estão aqui na descrição. Compre através desses links e ajude o nosso canal. Não esquece de clicar no botão de curtir, assim você divulga o vídeo para mais pessoas. Cadastre-se também na nossa newsletter gratuita lá no site amo.caseiro.com.br. Até mais!